aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos, por tantos problemas de infecto contagioso, até a Covid continua por aí ainda, problemas climáticos, problemas de guerra lá na Europa, no Oriente Médio, enfim, vamos rogar também o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga que atua aqui nessa bendita casa de orações e também agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, ou seja, os nossos guias espirituais, que a gente chama de anjos da guarda. E junto com eles, vamos fazer aquela prece que Jesus nos ensinou, a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, todos nós sabemos que estamos fazendo o estudo nas segundas-feiras do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a lição 48, cujo título é Cooperemos Fielmente. Então essa lição chega para que nós entendamos a necessidade de aprendermos sempre com Jesus e, lógico, sejamos cooperadores de Deus, amando e servindo sempre. Então a lição 48 diz o seguinte, é uma lição de Paulo, que está em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: pois somos cooperadores de Deus. E a gente, vendo a mensagem de Emmanuel, de Paulo, Emmanuel faz justamente algumas considerações em cima dessas colocações de Paulo. E Paulo, aos Coríntios, a comunidade de Coríntios, ele faz essas considerações, e Emmanuel faz as suas reflexões dizendo: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. E almas cerradas sobre si mesmo declarar-se-ão incapazes de serviços almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Então, há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas a qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Aí ele faz algumas observações. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Cultivemos o bem, eliminando o mal.
Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ou seja, esbanjadores, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então aqui está a mensagem de Paulo e as considerações, as reflexões de Emmanuel. Então nós vamos ter que de alguma forma lembrar sempre, essas mensagens. E quando a gente aprende que nós devemos cooperar, sermos cooperadores fiéis, a gente pode ler, contextualizar, essa epístola aos Coríntios. No contexto que Paulo colocou lá, diz assim: as dissensões, ou seja, as divergências, a falta de concordância, demonstram a falta de espiritualidade. Eu, Paulo, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podíeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo afirma, isso aí está sempre presente. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é coisa alguma, Mas Deus sim é que dá esse comprimento, esse crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, a responsabilidade dos que ensinam segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, nessa epístola, Paulo diz, ele até acrescenta mais para frente, não nessa conclusão, ele fala aquela famosa frase que ficou famosa para todos nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora a gente vai começar assim a refletir sobre isso, e nós percebemos que segundo esse contexto que nós acabamos de ler, o que Paulo faz? Paulo usa de metáforas. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem usada para comparar de forma implícita dois conceitos com bases em suas características em comum, trazendo expressividade ao discurso. Então, Paulo fala à comunidade, a comunidade aos Coríntios, onde havia dissensões, divergências, que demonstravam a falta
de espiritualidade. Por isso, ele afirmou que não podia falar coisas espirituais, mas sim como crianças em Cristo. E ele acrescenta, né? Dei leite a vocês de beber, não dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Então ele faz essas figuras de linguagem, que são metáforas, né? Então quando ele fala, por exemplo, edifício de Deus, é outra metáfora. O objetivo de Paulo era mostrar que tudo o que havia sido feito por eles havia sido realmente realizado por Deus. Para esse fim, ele primeiro diz que eles eram o campo cultivado por Deus, depois ele muda a figura, desenha sua ilustração da arquitetura e diz como eles foram construídas por ele, como arquiteto. Enfim, ele faz várias colocações assim, né? Então não se cria, mas é criado por outro. Assim ele diz sobre os coríntios: vós sois o edifício. Vós sois o edifício de Deus, né? Ele fala assim: vós sois o edifício de Deus, outra figura de linguagem, né? Então ele usa até essa linguagem, até em Coríntios 2 também. Pois somos cooperadores de Deus na obra do Senhor em que estamos empregados, e é para que dedicamos nossos trabalhos. Portanto, como Ele é fiel e justo, Ele não nos decepcionará com nossa recompensa. Portanto, está enganado quando olha para o homem ou depende apenas de sua remuneração. Então, a gente sabe que essas cartas, essas epístolas, foram traduzidas em várias línguas, né? E segundo os especialistas, eles falam que o grego era a melhor tradução para eles. Porque quando Paulo falou isso que eu citei agora há pouco, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, ele estava ali de alguma forma querendo dizer que tanto ele quanto o Apolo não eram nada, né? Tudo dependia de Deus. Mas na realidade, quando ele quer falar que todos nós somos cooperadores de Deus, logicamente ele quer não só depreciar, né, a figura humana, mas é claro, dizendo que Deus é que faz tudo. Então o grego não implica necessariamente, literalmente não somos seus comparceiros, mas somos seus colegas de trabalho, né? E aí ele vai fazendo todas essas considerações para a gente entender, né? Ele quer mostrar que Deus é tudo, que os apóstolos realmente eram apenas colaboradores, eles não faziam nada realmente deles, né? Eles estavam ajudando a Deus. Então é por isso que chega essa ideia para todos nós, para que nós consigamos realmente entender isso, né? E o grego, a tradução em grego, ouviria a interpretação transmitida em nossa tradução, que os apóstolos eram cooperadores entre si no serviço de Deus e que eles estavam unidos no trabalho e que Deus era tudo em todos e que eles eram como empregados, né? Então somos cooperadores de Deus, não fazemos nada de nós mesmos, nem em referência a nós mesmos. Trabalhamos juntos naquele trabalho que Deus nos deu e esperamos dele todo o nosso sucesso e encaminhamos tudo para a sua glória. Então, Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, né? Destacando em ambas Jesus como sabedoria de Deus. Corinto, que era a capital da província dos romanos de Acaia, foi importante cidade fundada pelos gregos, situada no istmo que separa as 2 cidades portuárias de Lecaion, no Golfo de Coríntio, de Cencreia, no Golfo Sarônico. Foi centro de grande trânsito de viajantes e imenso posto comercial da antiguidade. Então, as 2 epístolas ao Coríntios compõem-se provavelmente de várias pequenas cartas, né? Ou bilhetes. Até na própria epístola, Paulo fala, respondendo à carta que vocês mandaram, né? Então, no início da 5ª década,
por causa do seu conteúdo e extensão, essas epístolas se situam entre as mais importantes. Revela preocupação com as ideias e os costumes gregos, amplamente difundidas em Corinto. Um dos problemas era a imoralidade sexual, né? Havia incesto. Outro problema era a prática herdada dos costumes romanos, até de cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava. Enfim, tudo isso, né? Paulo estava tentando, de alguma forma, organizar tudo isso. Em síntese, né? Vamos dizer assim. Os principais ensinamentos da primeira epístola ao Coríntios, o que Paulo falava? Primeiro, necessidade da concórdia e união no Cristo. Então, Paulo suplica aos cristãos: eu rogo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, ou seja, divergências, né? Ou isso que eles faziam lá, né? Antes, sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque Jesus Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça vã. Segundo, Paulo queria que houvesse a missão dos pregadores. Quando ele fala, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, né? É alguma coisa, mas Deus deu o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque, aí ele afirma de novo, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Mais uma vez ele usa a figura de linguagem, né? Então havia o quê? Necessidade, outra coisa que Paulo queria, necessidade de vida moral reta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aí ele acrescenta, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo foi sacrificado por nós. E depois ele faz, a outra colocação que ele pede é, o cristão não é idólatra, nem faz sacrifício aos ídolos, que é o que eles faziam lá também, por causa que eles haviam herdado nos costumes. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E outro ponto que ele fala é também dos dons do Espírito ou os carismas, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ao final, passando até dessas considerações que nós temos, né, no capítulo 3, mas ao final ele fala também da necessidade da caridade, que é importante nessa epístola epístola aos Coríntios, a necessidade da caridade. E Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes,
Se eu não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, né, para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Todos nós, só estou repetindo aqui, mas todos nós já lemos isso no capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele termina dizendo todas essas considerações, né? Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vamos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheçam em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, né? Mas a maior destas é a caridade. Isso está em Coríntios, né? Nessa epístola, lá no capítulo 13, versículo 1 e 13. Então, lembremos sempre, né, dessas preciosas palavras de Emmanuel e de Paulo, né? Até hoje, o orçamento divino, nós temos filhos esbanjadores, né? Perdulários, de preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Como o conhecimento que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente, cooperarmos fielmente em Deus, no desempenho de nossas tarefas humildes. Então, ser um cooperador significa trabalhar em parceria com Deus e com outros para cumprir a missão do Evangelho. Cooperadores são pessoas que trabalham em conjunto com outras para realizar a obra de Deus. Segundo a Bíblia, todos os filhos de Deus podem colaborar na grande obra que Deus realiza no mundo. Todo cristão desempenha um papel único e importantíssimo na edificação do corpo do Cristo. Cada servo de Deus deve ser alguém que coopera no ministério, ajudando a propagar o Evangelho, né? Cumprindo a missão de Deus em todo lugar. Assim, a cooperação na grande seara do Senhor é um esforço conjunto entre os discípulos do Cristo, tal como inúmeros irmãos se dedicaram fielmente ao serviço do Senhor desde o início da igreja. Por isso, né, nessas epístolas todas, Paulo até afirmava assim, saúdem, em Romanos, por exemplo, Paulo coloca assim, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. E em João, capítulo 3, diz assim, é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então nós somos o quê? Exortados a batalhar, a trabalhar. Aliás, o capítulo 49, né, o capítulo seguinte aqui, o título é Exortados a Trabalhar. E a batalhar pela fé. O cristianismo é campo
imenso de vida espiritual que o trabalhador é chamado, né, para a sublime renovação. Sedentos, encontraremos nele as fontes da água viva. Famintos, encontraremos nele os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento receberão a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os valores da vida são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos, desde então restaurados em suas energias espirituais. São exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz, que não foi chamado a repousar, mas a luta árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia da manjedoura. Então não se enganem, não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante, o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação, o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale dos homens e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então, nós podemos até perceber que o que fala aqui, resumindo, é para a gente amar e servir, ou seja, sermos cooperadores do Cristo, e de Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, em Instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire era um cooperador de Deus, e também de Kardec, podemos até dizer. E Lacordaire inicia sua explanação rendendo graças a Deus e dizendo assim, bendito seja Ele pela graça que nos concedeu, de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então Lacordaire demonstra gratidão a Deus pela oportunidade de servir. Reconhece não ser capaz de agir plenamente sem a conexão com a divindade e esclarece que não objetivava fazer sua vontade, mas ser instrumento da vontade de Deus. Isso porque a lei de Deus é lei de cooperação. E tudo no universo é regido por essa lei. E por conseguinte, todas as vezes que nós agimos contrário, a essa lei, nós nos afastamos da vontade de Deus. Então, Chico Xavier até afirmou certa vez, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento não teria começado. E Joana de Ângeles, ela afirma assim, a vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto de gratidão incontida. Vibrem os nossos dias em consonância com as sutis melodias do sentimento de gratidão e do serviço de cooperação com Deus. Então, é o nosso tema, Cooperação com Deus, servir. Por isso eu até me lembrei aqui e coloquei um maravilhoso poema de Gabriela Mistral, O Prazer de Servir, que inclusive o Miguel colocou no seu primeiro livro, no lançamento do seu livro. Então, diz assim, toda a natureza é anelo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta tu. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde haja um trabalho que todos se esquivem, aceite-o tu. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações,
e as dificuldades do problema. Existe a alegria de ser puro e ser justo, mas, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria está em servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse roseira para plantar, uma obra para iniciar. Não te chamem unicamente para os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caias no erro de que somente, de achar que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é que critica, este é o que destrói. Seja tu o que serve. Servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que dá frutos e a luz, serve-nos todos os dias. Poderia ter se chamado servidor. Seu nome é aquele que serve, e ele tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviste hoje? A quem? A teu irmão? A tua mãe? Então, finalizando, sejamos cooperadores de Deus. E aí nós vamos nos lembrando sempre de Maria Dolores, que ela fala que nós todos somos viajores no espaço, no tempo, somos cooperadores de Deus e viajores. E ela diz assim: viajor segue o caminho que a fé já proposto. Vence o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangue entre os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais se afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, do Evangelho de Jesus. E junto com Jesus nós vamos finalizar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Uma boa tarde a todos, uma boa semana também para todos nós.